Olá, pessoal. Instagram aqui buscando os nossos amigos aqui. Fala, Thiago. O Instagram, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Quem entrou aqui junto com a Vanessa? A Vivian também. Sejam bem-vindas. Nossa, Vanessa, você fez eu lembrar de algo. Não conta o que é não, mas eu lembrei de você. O Thiago, essa semana, me lembrou de algo também, e você subiu aqui, eu lembrei de um compromisso nosso, Van. O Ronaldo também subiu aqui, o Melo, Vivian, tudo bem, Vivian? Ou Viviane? Acho que é Viviane, não é isso? Acho que eu acertei, é que você tem 2N. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é a nossa live de hoje, a Ergonomia em Live, onde nós vamos falar sobre GRO e PGR no contexto da ergonomia. E nós vamos, pela segunda vez, na realidade, a semana passada eu abordei sobre ferramentas ergonômicas e agora nós temos a participação aqui do Thiago Vuono, que também vai falar sobre ferramentas ergonômicas. Na verdade, é uma continuidade da live que eu abordei na semana passada. Nós vamos falar justamente sobre a usabilidade das ferramentas ergonômicas e as conexões das ferramentas ergonômicas para o GRO, para o PGR. Ok? E é bastante importante porque a ferramenta ergonômica, e aí eu fiz um alinhamento com o pessoal, né? Os instrumentos ergonômicos de medidas, eles são utilizados muito no contexto da ergonomia. E onde que isso se encaixa? Quais são as conexões com o GRO, com o PGR? Bem como, né? Quais são a usabilidade, a aplicabilidade dessas ferramentas no contexto da prática do dia a dia da ergonomia. Eu vou chamar aqui para vocês o Thiago Vuono, palestrante de hoje. Já estou chamando ele aqui. Vamos lá. Então, só esperar ele aceitar aqui, para ele subir conosco aqui. Aí, olá, Thiago, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Boa noite a todos, boa noite, Anderson. Obrigado aí por mais um convite. É um prazer aí conversar com todos. Eu que agradeço. Deixa eu ver, parece que eu tinha percebido um retorno, mas está tudo ok. Então tá bom. Thiago, seja bem-vindo novamente, obrigado pelo convite. O Thiago sempre muito solícito e também disposto a participar. É um dos profissionais que nunca falaram não pelo sentido não quero participar, mas nunca mediram esforço para ajustar suas agendas, né, ou sua agenda para estar aqui. Tá? Obrigado, Thiago, obrigado pela consideração, considero muito o seu trabalho e por isso deixo aqui o meu muito obrigado, né, pela sua disposição. Eu que agradeço aí pelo contato, obrigado mesmo, mais uma vez. Então tá. Bom, galera tá chegando aqui, eu tenho uma margem, o Thiago, assim, olha que dá 10 aqui eu começo. Na verdade, nós estamos nesse momento aqui, 13 pessoas, e a galera tá chegando aqui. O Leonardo, o Maicon, o engenheiro, o Leonardo Teixeira, a Viviane já subiu, nós estamos toda uma galera aqui nos acompanhando. Bom, gente, e aí o que acontece também? Legal vocês estarem aqui ao vivo, porque vocês podem ir fazendo perguntas para o Thiago, perguntas para mim, mas também essa live ela está sendo gravada e que você vai poder assistir posteriormente lá no YouTube, no canal da Ergo Company, ok? Para vocês reverem algum detalhe que passou por despercebido e que você quer novamente assistir para fazer algumas anotações. Então, já deixo aqui para vocês essa dica. Tiago, a semana passada eu falei sobre, então, os instrumentos, né, da ergonomia aí, que nós chamamos de ferramentas ergonômicas. Inclusive, eu fiz um alinhamento conceitual com a galera, Tiago. Eu falei sobre a diferença de instrumentos, métodos e metodologia. Né? E aí eu citei algumas ferramentas, então eu falei que o que a gente chama por ferramentas nada mais são do que instrumentos, né? Instrumentos de medidas, e aí eu coloquei como exemplo uma régua, né? Uma régua é instrumento de medida, mas porém tudo que eu quero medir, eu preciso ter uma estratégia para fazer essas medidas, né? E é onde que entra a questão do método.
Então, vamos supor que eu vou fazer uma análise postural e eu vou utilizar fotos. Então, eu preciso ter não é eu sair batendo foto de qualquer jeito, né, Tiago? Eu preciso ter um método, uma estratégia para que aonde eu vou me posicionar, de que ângulo que eu vou me posicionar, se eu vou colocar uma referência para eu ter aspectos de medidas, depois para jogar num software, né, para fazer as medidas e tudo mais. Então, isso é um método. E a metodologia, né, trazendo para a etimologia da palavra, que é o estudo do método, mas quando a gente fala qual foi a metodologia que você utilizou, e o E-Social, né, nos pede isso, quando a gente identifica um perigo ou um fator de risco, que a gente informe até em 999 caracteres a metodologia utilizada. E a metodologia representa o conjunto de métodos que você utilizou num processo avaliativo, na identificação, por exemplo, de um perigo. Tá? E nós conversamos bastante sobre isso, Tiago. E aí, algo que a gente bateu também na tecla foi sobre o uso de forma, vamos colocar assim, indiscriminada da ferramenta, porque alguns profissionais acham que para fazer uma boa avaliação ergonômica, há necessidade, e agora vamos fazer um funil aqui para análise ergonômica do trabalho, acha que precisa ter precisa ter um instrumento, você precisa usar alguma ferramenta dentro de uma análise ergonômica. Como que você vê nesse contexto do uso, né, das ferramentas ergonômicas, inclusive na perícia? Só antes de você até responder isso, qual é a importância dos instrumentos e do método dentro da perícia, né, da perícia ergonômica? Qual a importância, Tiago? Isso. É semelhante, se comparar com um estudo de ergonomia a fins de saúde ocupacional, de prevenção ocupacional, claro, tem um propósito e a perícia judicial tem um outro propósito, mas de uma forma geral, os instrumentos de ergonomia, né, as chamadas ferramentas ergonômicas, eu gosto muito de falar de ferramentas biomecânicas, porque a maior parte é destinada à biomecânica, né, biomecânica ocupacional, elas têm a função básica de subsidiar, né, um raciocínio, no caso aí da perícia judicial, ela servirá como uma base, né, um subsídio técnico para poder te amparar para dar melhores resultados. Maiores resultados, porque o melhor resultado seria o casamento entre uma inspeção, né, uma identificação, a percepção do próprio analista, da pessoa que está avaliando, para depois ter um embasamento técnico que possa encaixar uma ferramenta, né, um instrumento de ergonomia. Só que é importante ressaltar que nem toda atividade ela é compatível com uma ferramenta ergonômica. Nem toda atividade. Eu ainda arrisco em dizer que a menor parte é compatível, né? Então, na perícia judicial, muito comum encontrar estudos periciais de ergonomia onde não tem nenhuma ferramenta ergonômica. Claro que também nas análises, qualquer estudo ergonômico voltado para a saúde ocupacional também é amplamente encontrado questões, avaliações ergonômicas sem a utilização da ferramenta. Por quê? Porque essa conexão aí, ela tem que ser 100% fiel e 100% exata. É bastante interessante e fazendo um levantamento, Tiago, que inclusive compartilhei com o pessoal um mapa, vamos dizer assim, de algumas ferramentas, de alguns instrumentos ergonômicos, e eu coloquei uma das colunas nesse mapa, então está a ferramenta, e eu coloquei uma coluna, o autor, o ano, e eu coloquei o contexto do desenvolvimento dessa ferramenta. Né? E é bastante interessante, por exemplo, o que eu descobri? São coisas aqui, a gente fala muito de reba e rula, né? Usa reba, usa rula, né? Foi desenvolvido pela mesma autora, a ferramenta. E olha a questão do contexto. Ambas foram desenvolvidas para fazer avaliações de membros superiores. Só que uma foi desenvolvida pensando num contexto de trabalho com um trabalhador, e aí fazendo o que você explicou, que talvez o instrumento ergonômico não se aplica a determinadas realidades de trabalho, a ferramenta Rula, ela foi desenvolvida no contexto para trabalhadores de fábrica têxtil, indústria têxtil. Dá para aplicar para algum outro contexto? Olha, até dá, vamos ver a similaridade da atividade e tudo mais. Mas o instrumento REBA foi desenvolvido para profissionais da área da saúde,
para movimentação de paciente. Olha só que interessante, né? O contexto, e vendo, inclusive, as críticas do instrumento, o Reba se propõe a analisar distúrbios, a relação da biomecânica com distúrbios osteomusculares. Porém, não foi feito estudos de correlação. Olha lá. Ela se propõe a avaliar a correlação biomecânica para distúrbios osteomusculares de membros superiores, mas não foi feito nenhum estudo de correlação. É a mesma coisa, eu prometo fazer algo, mas não sei se faço. É interessante também, partindo desse raciocínio, tem aquela outra ferramenta, OAS, né? Ela é voltada, ela foi criada por uma equipe de enfermagem, para auxiliar, né, os profissionais de enfermagem na manipulação dos pacientes. E a gente consegue observar o OAS sendo utilizado em outras atividades, limpeza, até em nível de sistema de produção eu já vi. Então tem que tomar muito cuidado com isso, essa correlação aí, que o perigo mora aí. Eu posso falar que, especialmente... Desculpa, pode falar. Não, termina, desculpa. Especialmente no âmbito pericial, por isso que o cuidado com a ferramenta ergonômica, porque ela avalia, geralmente, a maior parte das ferramentas, ela avalia a pessoa, o sistema músculo-esquelético como um todo. Então, você ainda comentou o Reba e o Gula, eles avaliam membros superiores. Tá bom, membros superiores desde da região cervical até a articulação punho-mão. A perícia judicial, ela é focada. Então, a queixa judicial da pessoa faz de conta que é punho-mão, articulação do punho. Aí a pessoa está na atividade, fazendo atividade, tudo bem, teve um encaixe perfeito. Mas a ferramenta não avalia só o punho-mão, ela avalia antebraço, cotovelo, ombro. Então, imagina se naquela atividade, naquele exemplo, naquela atividade alvo, a queixa é punho-mão. Aí ela tem uma irregularidade de antebraço, cotovelo, ombro. Aí, claro, na ferramenta o analista vai lá e vai validar. Vai dar talvez um risco médico para alto, só que a articulação do punho-mão não tem nada, e a perícia precisa ver a articulação do punho-mão. Então, a gente encontra muitas irregularidades desse tipo. A pessoa não toma, ela não percebe que a maior parte das ferramentas, não estou falando todas, a maior parte ela avalia como um todo, um conjunto. E a perícia não é conjunta. A perícia é focada, é só naquele segmento. Entendeu? O cuidado é esse também. Na realidade, quando você começou, você falou assim, pode falar, né? Mas por quê? Por que usar uma ferramenta? Por que usar um instrumento? E eu estou falando esse porquê, pensando mesmo na necessidade. Tá? Por que utilizar um instrumento de medida na questão da ergonomia? Você colocou a realidade da perícia, né? Então, vamos pensar nos aspectos da perícia, trazendo aí. Por que talvez é muito importante um instrumento no seu contexto de trabalho, Tiago? Claro, porque as ferramentas, vamos destrinchar as ferramentas, elas são estudos, né, passados por a maior parte, por bancadas científicas, técnicas científicas, foram validadas. Então, elas possuem indicadores mundialmente reconhecidos na literatura. Então, qual um dos fatores importantes da ferramenta? É você conseguir extrair os indicadores. O que são indicadores? O que seria a movimentação ampla? O que seria a postura estática para a ferramenta? O que seria a repetitividade? O que seria a intensidade dessa repetitividade? Né? A exposição de tal fator biomecânico. Então, você consegue extrair essas propriedades da ferramenta, que são excelentes. Claro, mas existem casos que a ferramenta, como um todo, ela consegue se encaixar na perícia, né? No caso da perícia. Então, a ferramenta, certamente, ela vai trazer aí um benefício, entre aspas, um up, né? Um aporte técnico muito importante. Mas pensando, principalmente, em conseguir extrair os seus indicadores, que são extremamente relevantes, porque são procedimentos reconhecidos aí em bancada científica, né?
Ô, Thiago, no seu dia a dia de perícia, eu falo assim, às vezes a gente vai dentro de uma empresa até para fazer uma visita técnica para um futuro orçamento, né, para um prospecto Isso. de um orçamento, e tem coisas, não sei se isso acontece com você, mas tem coisas que você vai entrando dentro da empresa, você já quer quase colocar a mão, nossa, vamos arrumar já isso aqui, né? Eu tô querendo dizer, quando você vai para uma perícia, você tem um alvo, talvez o alvo da investigação, né? O foco ali da investigação. Acontece, por exemplo, de você estar focado, por exemplo, uma perícia de punho, né? Punhos e mãos, e para justificar o foco da sua perícia, você ter a necessidade de usar um instrumento que suporta a sua abordagem naquele foco, mas você já se deparou por situações que você fala assim, meu, eu estou olhando isso, mas existe muito mais coisas que poderia ser, inclusive, alvo de uma melhoria da empresa, mas eu tenho que me limitar a isso. Eu estou falando assim, existe uma limitação, se a gente for considerar, fazer uma avaliação estritamente do contexto de trabalho, trazendo agora para o dia a dia da prática da ergonomia, saindo um pouquinho da perícia forense aí, ergonômica. Se a gente for utilizar a nossa abordagem ergonômica a partir unicamente de referências de ferramentas ergonômicas, de instrumentos ergonômicos, nós podemos estar caminhando por um viés muito grande? Sim, sim. Olha, até eu aproveito o gancho. Quando eu faço visita em empresas, eu, como na figura de perito, né? Claro que antes de perito eu sou um ergonomista, então a gente tem que ter um olho clínico assim amplo, né? Uhum. A gente acaba encontrando outras questões que até merece destaque para depois informar a empresa de dicas, né? Fala, olha, cuidado com essa questão, cuidado com outra questão. Então acaba sempre envolvendo no final um macro, né? Uma avaliação mais ampla. E claro, tem que tomar muito cuidado com as questões das ferramentas ergonômicas, porque eu já presenciei também, acho que muitas pessoas já viram isso, de, em alguns casos, tentar substituir uma avaliação ergonômica, agora indo já para o campo da saúde ocupacional. Substituir, além de ao invés de propor um estudo ergonômico que tenha principalmente a perspectiva técnica e experiência do analista, não, vamos aplicar a ferramenta X. Não interessa que você é o Anderson, ergonomista, especialista em ergonomia, que tem uma experiência, uma expertise, uma capacidade técnica já avançada. Não. Eu quero que você, Anderson, ergonomista, aplique sobre o foco do REBA. Entendeu? Isso está acontecendo, eu vejo muito, transformar a análise um estudo ergonômico num estudo da ferramenta. Então, utilizar todo aquele estudo em base numa ferramenta só. Isso é um perigo enorme, por isso que é um viés, né, que é um feedback negativo que existe. E eu já até, inclusive, já fui chamado para assessorar algumas empresas na parte de prevenção, e quando primeiramente me pediram, olha, eu quero a ferramenta tal que seja implantada na empresa inteira, que tenha todos os olhos técnicos voltados para essa ferramenta. Claro que depois, com reuniões, mostrando melhor como é que funciona a ergonomia, que a ergonomia não se baseia em ferramenta, aí, claro que eles acabam aceitando. Mas é um cuidado que deva tomar, que em muitos casos estão tentando transformar, né, a ferramenta como o centro e a grande verdade certa de toda a ergonomia. E não é. Ela é uma ajuda, ela é um auxílio que pode te assessorar um instrumento aí. Terminando aqui, talvez, o contexto que é muito a sua prática também, apesar que você permeia muito bem pelos dois campos, né, da saúde ocupacional, quanto da perícia também, Thiago. Hoje, no contexto da perícia, o que você tem mais observado? Qual é a categoria de profissional que tem mais se envolvido ou buscado um interesse maior pela perícia? Nós temos tem uma participação considerável das pessoas da área da ergonomia, ou nós temos uma migração de outros profissionais, ou outros profissionais indo para querer conhecer como funciona a perícia? É assim, a perícia, só para o público entender um pouco melhor, a perícia é formada pelo perito, que é nomeado pelo juiz, e os assistentes, que são as partes, né, os representantes indicados pela empresa, que é a reclamada, e pelo autor, que é o reclamante. Isso numa perícia trabalhista, tá?
que tem, então, envolvem 3 profissionais. O perito, que é o do juiz, ele é um profissional de nível superior, que geralmente, agora vamos focar para a ergonomia. Então, um perito que é nomeado para fazer uma avaliação pericial ergonômica, ele tem que ter um nível superior. E o que eu percebo são fisioterapeutas e engenheiros, os que mais se interessam pela prática pericial em ergonomia, o que eu vejo. E nos assistentes técnicos já muda um pouco, já abre, já vi, claro, médico já vi, fisioterapeuta, engenheiro, só que uma área que é muito interessante, técnico de segurança. Técnico de segurança estão acompanhando cada vez mais as perícias como assistente, na figura de assistente técnico. Na hora que eu questiono, quero saber qual é a formação técnica da pessoa, do assistente, aí eu falo, qual é a sua formação básica? Técnico de segurança. Legal. Assistente pode. Então a gente consegue perceber no âmbito de perícia a prática aí, claro, de fisioterapeutas, engenheiros, técnicos de segurança e em alguns casos médicos. A minha percepção é de que tem pouco médico que se envolve com a ergonomia em perícia. Eu vejo mais voltado para fisioterapia, engenharia e técnico de segurança. Como envolve ações judiciais, eu falo assim, é uma coisa judicial, tem a participação do pessoal do direito aí também, da advocacia? Sim. Numa vistoria, né, pericial, numa avaliação in loco lá na atividade, na maior parte das vezes o advogado participa da perícia. Então, claro, ele não vai lá estar como um assistente técnico, ele acompanha, ele geralmente leva a sua prancheta, faz as anotações, tudo que o perito está falando, tudo que o assistente também está respondendo, que o assistente ele serve também para questionar o perito, para elucidar, para ajudar a figura do perito do juiz, então o advogado vai lá, anota. Por isso que é muito importante, eu também bato nessa tecla de conscientizar sobre o foco da perícia ergonômica, conscientizar o advogado, para auxiliar ele também a participar da perícia, para ter maiores noções de ergonomia. A gente não quer que o advogado seja um expert em ergonomia, mas que ele tenha uma base aí bem legal para ele poder, desde dos quesitos periciais até no acompanhamento da perícia. Né? Então é interessante o advogado ter uma percepção bem superficial, mas que tenha de ergonomia. Eu fiz essa pergunta justamente porque o tema da nossa live, né, nós temos aqui os instrumentos, as ferramentas ergonômicas, mas também nós estamos falando sobre usabilidade e conexões, justamente para o sentido assim, da gente entender por que a gente colocou essas questões de conexões. Agora, trazendo pela especificidade da ergonomia, para a especificidade do GRO e o PGR. Como que você tem percebido, e eu não sei se você andou, né, vamos dizer assim, pelo mundo da segurança do trabalhador, a partir das últimas propostas de atualização, que nós tivemos aí a nova NR1, que entrará em vigor no dia 9 de março de 2021, né, que traz o gerenciamento de riscos ocupacionais e PGR, porém ela foi publicada no dia 9 de março desse ano. E quando foi já no dia 24 de março, nós tivemos o isolamento social aqui no estado de São Paulo, né? E por que eu tô... Então, eu não sei se você teve tempo de ter essa percepção, mas eu sei que você é uma pessoa bastante conectada, né, com o mundo, o que está acontecendo, acompanha, sempre participando de lives, sempre acompanhando, trocando ideias nos grupos que a gente participa. Você percebe, Tiago, que o profissional da área da ergonomia está buscando entender o que é GRO, PGR? O que você... Sim, recentemente, eu falo até que foi agora próximo da epidemia, né, aqui em São Paulo, capital, eu estive numa empresa de grande porte, uma multinacional aqui da região de São Paulo, onde já estavam, o pessoal do SESMIT, lá desta empresa, eles já estavam querendo saber maiores informações, como seria encaixado, né, essa nova NR1, o gerenciamento de riscos ocupacionais, como seria a cara de formatar todo esse documento, que aí a gente, até o Anderson falou muito bem na live passada sobre o inventário, né, que será feito todo o depósito da identificação dos fatores de riscos, todos, e eles já estão querendo saber, porque até agora a gente não tem um modelo exato de como vai encaixar tudo isso. Nem as empresas, agora, recentemente, onde eu estive, eu ainda não consegui observar nem a empresa que eles estão também querendo saber como vai ser a configuração disso.
sabemos que todo estudo de ergonomia ele não tem uma configuração compatível com a percepção da ISO, né? Porque a NR1 ela também foi, entre aspas, espelhada um pouco na ISO, né? Uhum. Então a gente não sabe ainda como vai ser esse encaixe dos diagnósticos que estarão lá escritos no estudo de ergonomia, como eles vão se encaixar no gerenciamento de riscos ocupacionais. Uhum. Só que tem que ter. Agora a gente não sabe mais ou menos como vai ser essa conexão. As empresas estão preocupadas com isso eu posso perceber, né? Então isso eu acho que vai de acordo com quando estiver já em vigor a partir do ano que vem. Vamos ver como vai ser a cara. Certamente ele vai sendo readaptado, reformulado, né, melhorado cada vez mais para ter essa continuidade. Aí ele vai andar. Sabemos que os diagnósticos de riscos ergonômicos eles são diferentes do encaixe dos diagnósticos que estarão, né, no GRO. Então a gente tem que saber como vai ser essa fórmula para poder unir os dois. Então, Tiago, aproveitando a pergunta que eu fiz, também para trazer a reflexão, né? O entrevistado claro. Aqui é você, e eu também me preocupei com isso, de buscar a informação de como as empresas estão buscando o entendimento disso para fazer na prática. Porque a minha grande preocupação, Tiago, e outra, a gente tem um cenário que é real, é visível, talvez as pessoas, isso não existe, mas a ergonomia, até hoje, ela foi deixada em segundo plano, né, em questão de segurança e saúde do trabalhador. Ela foi deixada em segundo plano e ela foi lidada como se fosse algo paralelo, algo como se fosse assim, hora que der a gente faz, hora que der a gente paga alguém para fazer, né? Então era algo assim não muito importante. Hoje a gente tem então uma normativa que ela deixa bem claro as questões, tanto menções da ANR17, né, bem como menções da própria palavra fatores ergonômicos, riscos ergonômicos, trazendo a conotação da diferenciação entre fatores e riscos, são coisas diferentes, né? Ela traz essa impressão, né, digitada dentro do texto. E o que acontece? Eu tentei, inclusive, entender o mundo da segurança do trabalhador. Já conversei com alguns técnicos viraram para mim de forma bastante irônica e falaram assim, é o PPRA que vai mudar de nome, tá? E quando você começa a ver na íntegra o que está colocado, assim, beleza, né? Pelo que eu acompanhei de PPRA, não sei se vocês vão conseguir atender tudo apenas mudando a capa de um documento, chamando o PPRA de inventário de risco, desculpa, chamando o PPRA de inventário de risco. Eu acho que, inclusive, distorcer os aspectos aí do próprio... E eu esqueci minha água, agora tá dando sede também, você para de beber água aí. Além disso, talvez desse deboche, né, da parte aí das novas normativas, eu percebo também que poucas pessoas estão buscando informação sobre o GRO e PGR. Né? E principalmente, Tiago, isso me dói no coração falar sobre isso, porque eu acho que é uma oportunidade enorme para a área da ergonomia. Eu estou vendo gente, não sei o que lá, ergonomia, fazer isso, fazer aquilo, mas é uma oportunidade enorme para quem trabalha com ergonomia entender a sistemática de um GRO e de um PGR, Tiago. Eu acho que nós precisamos estar conectados nisso, porque, gente, se nós não tomarmos uma ação agora, e essa é a oportunidade de apresentar a qualidade do nosso trabalho, é agora que nós vamos construir a nossa imagem dentro da empresa. Se nós não aproveitarmos este momento, nós vamos literalmente perder a chance de mostrar o nosso valor e entregar um valor de transformação, de resultado para a saúde do trabalhador e para a eficiência das empresas. Você percebe isso também, Thiago? Sim, sim. Infelizmente, né, no dia a dia aí, nosso, no âmbito de prevenção ocupacional, isso falta muito do empregador observar que a ergonomia, além de trazer todos os benefícios para a saúde e segurança do trabalhador, ela traz também economia saudável para a empresa. Ela pode ser transformada também em números,
né? Então, isso acho que vale muito também do analista, do ergonomista poder transmitir para o empregador, né, o valor da ergonomia, porque a ergonomia não é simplesmente, quer dizer, me desculpa, a ergonomia não é essa questão de cumprimento só de norma, né? Ela está muito acima de qualquer tipo de NR que vá. A ergonomia, né? Então, por isso que tem que levar esse conhecimento, essa visão para o empregador, para mostrar os benefícios da ergonomia, que ela se estende a questões também financeiras da empresa, ela traz benefícios para a empresa, né? E, claro, para a saúde do trabalhador. E agora, com a reformulação da NR1, que virá também a NR17, que certamente elas vão se falar, elas vão se comunicar, e isso é muito importante. Eu acho que vai se transformar num gerenciamento, né, num plano de gerenciamento. A ergonomia vai ser gerenciada, ela não vai poder ser mais feita um documento, entrega lá para a pessoa engaveta e acabou. Não, ela vai ter que ser usada. Isso me traz um pouco mais de conforto. Mas, claro que a gente fica preocupado também, porque ela não está sendo tratada como deveria. Sabemos aí, só pesquisar no Anuário Estatístico da Previdência Social, os índices de DORT e de distúrbios mentais estão... O primeiro é DORT e o segundo é distúrbio mental. E sabemos que o risco ergonômico está atrelado diretamente a essas duas queixas, esses dois grupos. Então, é extremamente importante o empregador, claro, e todo o sistema. Aí não compete a nós, mas o governo ter em mente isso e taxar a ergonomia mais ativa aí no dia a dia. E o bastante interessante de todo esse processo, que o GRO vai ser, como se fosse não, vamos trazer aqui a linguagem figurada, é um organismo vivo de gestão da empresa. Então, vamos considerar, por exemplo, a questão que nós estamos vivendo, o cenário atual da pandemia, né? Então, de repente, você tem todo um cenário de gerenciamento e de repente, você tem uma sazonalidade na empresa. E podemos usar o fato agora do cenário? Podemos, mas nós temos vamos supor, uma sazonalidade de produção. Final do ano, determinada empresa aumenta a produção. Então, esse gerenciamento de risco, ele também vai ter que acompanhar essa sazonalidade. Né? Ele vai, por isso que eu comentei, né? É interessante que provavelmente a ergonomia ela vai caminhar por um trabalho, um apoio de gerenciamento aí. Então, o ergonomista ele deverá estar mais conectado com a empresa. Hoje em dia a gente percebe que o ergonomista vai lá, faz análise ou estudo, né, qualquer demanda de ergonomia e vai embora. Acabou, não olha mais para a empresa. E eu sei que muitos de nós também, tentam convencer a empresa, falar, olha, é interessante ter um planejamento, um acompanhamento técnico, ergonômico na atividade, né, para ter uma evolução, um padrão aí de visitas. Então, e a gente tem uma barreira importante ainda. Só que eu acho, é um achismo, mas pela vivência, eu acho que provavelmente a ergonomia caminha para um plano de gerenciamento. E isso vai trazer uma proximidade maior entre o analista e a empresa e, consequentemente, o campo de trabalho tende a aumentar e valorizar, né, o ergonomista. E olha algo aqui, a gente está falando sobre o GRO agora, da especificidade, nós começamos com a ferramenta, as questões de usabilidade, fazendo a conexão agora, ainda não entrando propriamente dito tão a fundo nessa conexão, mas tentando entender o contexto do GRO, PGR, e tem uma outra coisa, Tiago, que as pessoas talvez não prestaram atenção na redação da nova NR1, não na redação, inclusive, que vai entrar em vigor, mas já na atual, que vigorou desde o dia 30 de julho de 2019, que fala sobre um sistema digital de SST, que não é o e-social, né? Então, presta atenção, pode ser que todas essas questões de gestão que nós estamos falando, e já há um discurso que esse sistema está sendo moldado, meio que está sendo já apresentado, teve aí, em abril, teve uns eventos pela Secretaria de Inspeção de Trabalho, que insinuaram alguma coisa de um sistema digital de informação, né? Então, olha, como as empresas vão fazer isso? Agora, imagina se nós tivermos,
vamos chamar aqui um e-social, só porque, né, toda a bagagem de assunto que nós já sabemos do e-social, um e-social de SST, né? Então, ou seja, você tem uma sistematização, uma parametrização, que eu falo assim, de declarações de SST. Você gerar um plano de ação, talvez o governo não quer saber qual é o teor do seu plano de ação, mas ele quer saber se você tem um plano de ação. E esse plano de ação ser gerado dentro de uma plataforma que é promovida pelo governo federal. Isso está no texto da NR1, né? Que haverá um sistema digital de declarações. Vamos responder algumas perguntas aqui da galera? Né? Então, falamos a questão da usabilidade das ferramentas, contextualizamos o gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGR, e daqui a pouco vamos fazer as conexões mesmo das ferramentas dentro dessas questões. Então, vamos aqui. Deixa eu buscar aqui as perguntas. Bom, já... Tiveram algumas aqui. Tiveram. E deixa eu... Peraí, é que eu subi bastante para ver se tinha mais algumas lá em cima, mas não. Ó, tem uma aqui que eu vou até fazer aqui para você. Na realidade, não sei se você acompanhou essa pergunta num grupo que nós participamos. É o Fred, meu amigo Fred, lá de Uberaba. Um grande abraço, Fred. E assim, eu vou fazer essa pergunta, você responde só sim ou não, porque lá no grupo debateram bastante sobre isso com ele. Né? E o Fred colocou a seguinte pergunta lá no grupo, ele coloca aqui para a gente novamente. Né? A empresa é obrigada a fornecer um EPI ao reclamante e seu advogado numa perícia, o Tiago? Né? Sim, ela é obrigada. Ok. Ela é obrigada a fornecer a todos os acompanhantes da perícia, todos. Desde o perito, se o perito tiver um assistente junto com ele também, os assistentes técnicos, o autor do processo, todo mundo que estiver envolvido tem que ter. A empresa é obrigada a fornecer. Ok. Agora eu só coloco, não sei se você acompanhou, o Fred, teve um perito que respondeu o Tiago, teve um perito que respondeu ao Fred lá no grupo, falando assim, olha, ok, mas eu também tenho os meus EPIs dentro do meu carro, porque me deram um capacete uma vez, o cheiro do capacete não dava para usar. Nossa, assim, ó, o perito, geralmente o perito e os assistentes, ele já tem o próprio aparelho, né? Os próprios equipamentos. Então, mas quando esquece, que é normal, frequentemente a empresa fornece. Ok. E o capacete geralmente cheira. A Carla coloca uma pergunta aqui, e Carla, vou te contar algo, né, já para você se preparar para a semana que vem. A Carla pergunta assim, qual a matriz de risco para a ergonomia? Carla, a gente estava até conversando antes de entrar aqui ao Boa vivo, pergunta. Né? Boa pergunta. Nós temos aí a ISO 31010, que fala sobre avaliações na parte de SST. Nós temos também a ACGH, que também tem algumas matrizes de risco. E o que acontece? Por que eu falo para você se preparar? Já adiantando aqui, pessoal, a live da terça-feira da semana que vem, então a próxima terça-feira, que é dia 26, coloca na sua agenda, tatua em algum lugar aí para você não esquecer, porque assim, é algo que não dá para esquecer. No dia 26, então, terça-feira da semana que vem, o tema da live será matriz de risco. E quem será o palestrante é o Dr. Robson Spinelli, servidor da Fundacentro. Então, eu estou trazendo alguém da Fundacentro mesmo, Dr. Robson Spinelli, para falar para nós sobre matriz de risco, e que foi ex-diretor técnico da Fundacentro. Então, eu estou trazendo uma pessoa de gabarito mesmo para falar para a gente sobre matriz de risco. Uma coisa que eu já posso adiantar para você, Carla, que a NR1, ela não coloca ao empregador qual matriz de risco deve utilizar, bem como não coloca qual é o modelo de PGR, qual é a forma de gestão. Fala que tem que ser feito e tem que ter alguns critérios, né? E na matriz de risco fica a cargo do empregador, né, analisar, buscar qual é a melhor matriz de risco. E o porquê que eu estou colocando assim,
eu acho isso interessante, sabe? Eu participei de um curso de GRO, onde eu era o único ergonomista do grupo, tinha mais de 100 profissionais ali participando do curso, e eu vi assim, às vezes tem algumas coisas que têm a especificidade da higiene ocupacional, outras coisas têm a especificidade da área da ergonomia. Então, São distintas, né? a gente precisa considerar algumas relevâncias para escolher a melhor matriz de risco. E aí eu trago uma outra coisa, qual é a matriz de risco que está conectada com aquela empresa. Eu falo, de repente a empresa já tem um sistema de gestão e que você utiliza uma matriz de risco, mas que a matriz de risco que a empresa utiliza, talvez você pode utilizar para falar a mesma língua. Porque o grande problema, eu falo assim, você tem o PGR, né, dentro de um programa de gestão, correndo na raia 1, e de repente a ergonomia correndo lá na raia 8, com uma matriz de risco que oferece parâmetros, que eu falo assim, de orientação de gestão, totalmente desconecto com o sistema de gestão da empresa. Mas o Dr. Robson Spinelli estará aqui junto com a gente, explicando isso para nós. Tudo bem, Carla? Espero que você tenha gostado da notícia. Curtiu a informação, Thiago? Dr. Robson Spinelli conosco? Poxa, referência. Muito bom. Muito conceituado. Vai trazer muita informação boa e de qualidade. Certamente estaremos aí antenados, ouvindo. Aqui o Maicon, amanhã também, já quero convidar vocês, amanhã o Maicon estará pela live, pelo Instagram da abgl.org.br, que é a Associação Brasileira de Ginástica Laboral. Ele estará também fazendo lá uma live junto com, eu estarei mediando, e nós vamos falar sobre o uso do origami, né, na ginástica laboral. Então, já convidando aqui. E o Michael, ele coloca aqui, hoje a ergonomia vem com tudo, principalmente agora pós-pandemia. Virá forte a parte de organizacional, cognitiva e psicossocial. O que você acha, Thiago? Antes de tudo, é uma tendência, né? Uhum. Agora que a gente está vendo que, principalmente com a ergonomia, a indústria 4.0, mas o dia de hoje está cada vez mais sistematizado, mais informatizado, tudo automatizado, né? Então, requer cada vez mais de questões cognitivas do trabalho, né? Então, a ergonomia, o futuro dela vai tender a entrar na área organizacional, que se comunica muito próxima com a cognitiva e psicossocial. É isso mesmo. Grande abraço, Maico. O Leonardo Teixeira, inclusive, é aluno do curso de mapeamento ergonômico a partir do método ErgoEasy, um dos nossos alunos, né? E ele coloca assim: os riscos ergonômicos, ele está querendo te apertar aí, Thiago, ó, os riscos ergonômicos identificados em um levantamento de risco para constarem no GRO-PGR necessariamente deverá ser feito por uma AET, ou assim, trazendo a análise ergonômica do trabalho. Eu vou utilizar a análise ergonômica do trabalho para caçar perigos ou fatores de riscos ergonômicos, Thiago? Não. A análise ergonômica, de acordo também com o manual de aplicação da NR17, a análise ergonômica, a principal demanda dela é para você solucionar um problema que já existe, um problema específico que requer estudos maiores, aprofundados, com uma perspectiva bem mais aprofundada sobre um determinado problema, uma irregularidade. Então, as questões do levantamento dos fatores de riscos e a identificação destes, ela estará voltada para uma avaliação preliminar, um mapeamento de questões ergonômicas, aí no caso de fatores de riscos ergonômicos. Ela é afastada. Uma coisa é mapeamento, que é uma identificação, a análise ergonômica é um outro critério que virá posteriormente, se deverá vir ou não vir, claro, de acordo com o mapeamento, esse levantamento de riscos. Eu tenho falado assim para o pessoal, Thiago, que muitas empresas, então, porque tinha aquele discurso, né? Aí cabe à empresa realizar a análise ergonômica do trabalho. E as pessoas, há um costume, não sei se é brasileiro, mas há um costume de tentar justificar
os seus trabalhos a partir de burocracias, né? De você trabalhar pelo viés da burocracia. E quando você busca qual o entendimento aos olhos da Secretaria de Inspeção de Trabalho, agora Subsecretaria de Inspeção de Trabalho, que é a autora do próprio manual de aplicação da NR17, coloca que a palavra cabe ao empregador realizar a análise ergonômica quando o auditor pedir, é ele que tem que pagar. Né? É o empregador que tem que pagar. Mas foi uma redação, talvez, assim, dúbia, eu falo, o item 17.1.2, que dá essa margem. Eu mesmo, em alguns momentos, já justifiquei a obrigatoriedade da análise ergonômica para a empresa como um todo. Hoje eu falo, né, os alunos do curso de pós-graduação, da FMU, eu deixo bem claro, haverá empresas que nunca vão precisar de uma análise ergonômica. O exemplo que eu falo assim, Tiago, pensando na estrutura óssea, vamos imaginar assim, a tomografia óssea talvez seja um exame de padrão ouro, vamos imaginar talvez aqui, a tomografia óssea. Mas eu já fraturei 2 vezes o braço, uma vez de cada um dos braços, tá? Mas eu não precisei fazer uma tomografia óssea para saber que o meu braço estava fraturado, para fazer um alinhamento e engessar. Tá? Eu falo assim, as empresas, Anderson, todas as empresas, será que tem aquela questão da dispensa de PCMSO, se você não tiver o risco ergonômico? Mas aquela perspectiva, não é porque as empresas vão ter riscos ergonômicos? Sim, muitas terão, mas isso não quer dizer que elas precisam agora de uma análise ergonômica. Pode ser que a gestão como si já é o suficiente. E olha que o engenheiro Maico coloca aqui pra gente, que o GRO e o PGR é vivo, contínuo, e acabou o documento de gaveta, Tiago. É isso aí. Eu falei anteriormente, né? Ele tende a trazer a ergonomia também numa prática aí contínua, provavelmente vai virar um gerenciamento. Uhum. O Fred falando lá, que queria saber mesmo das suas opiniões, né, sobre os EPIs, né? Fred, recomendo também o curso do Tiago de perícia, hein? Cara fera aqui. Com certeza, o Maico coloca aqui, com certeza, já fica a negligência na perícia. Desculpa, não consegui fazer conexão, mas ele fez algum apontamento ali, a Carla. Assisti uma palestra dele em Londrina. Carla, desculpa, foi você que deu palestra em Londrina ou... Não. Do Robson. Eu acho que é do Robson. Lembra que eu estava conversando com a Carla, que fez a pergunta sobre matriz de risco. Carla, né, as coisas são muito automáticas aqui, a gente vai fazendo conexão, tá bom? Então, assim, sim, né? Então, você já conhece ele, estará conosco aqui, tá? A Maciel, a Camilinha, coloca assim, vocês pensam na neuroergonomia, nas análises ergonômicas? E aí, Thiago? Agora é um novo tema aí que está se discutindo, né? Eu falo assim, novo porque tá bombando esse assunto, né? A neuroergonomia, e aí? Os estudos ergonômicos que eu procuro fazer e o que as empresas estão mostrando, eles por enquanto, ainda não estão tão focadas nessa vertente aí da ergonomia, né? Por enquanto, ela ainda volta às questões biomecânicas, né, e organizacionais. Agora começou a questão da ergonomia cognitiva, agora que eu digo no momento atual, né? Então, essa neurociência ainda aplicada à ergonomia, ela é muito nova ainda, ao meu ver, né? Ela é muito nova, ela requer ainda maiores análises e avaliações ergonômicas. Eu, particularmente, ainda não tive o viés ainda das empresas de estudar profundamente essa vertente aí da ergonomia. A Carla está bastante participativa aqui e ela fez várias perguntas, as perguntas ficaram espaçadas, o Tiago, justamente pela dinâmica do pessoal aqui, mas agora está faltando 10 minutos, então, para a gente terminar a nossa live. Vamos tentar fazer a conexão, então, aqui, entre as ferramentas ergonômicas, usabilidade, né, e a conexão. E fazendo com a matriz de risco. Fala. Desculpa, rapidinho. A neuroergonomia, existem muitos profissionais de psicologia do trabalho, que eles desenvolvem estudos ótimos
de ergonomia voltado à neurociência. Então, eu acho que a psicologia do trabalho especializada em ergonomia, esse é o legal da ergonomia, é uma ciência interdisciplinar, onde tem um casamento, uma união de várias ciências, né? Entre elas a psicologia, e ela requer aí, detém de estudos muito bons e interessantes em neuroergonomia. Então, dou a dica aí para pesquisar melhor essa área do conhecimento em psicologia do trabalho. Eu prefiro ainda não opinar ainda, eu estou vendo bastante discussão sobre isso. Eu confesso que eu estou centrado bastante em trazer a abordagem ergonômica alinhada com as exigências, com as novas exigências aí da legislação, não apenas para atender a legislação, mas, claro, para propor aquilo que a ergonomia se propõe a fazer enquanto ciência, né, enquanto conhecimento científico. Mas eu não busquei muito a fundo o entendimento, eu acho que nós temos professores aí que estão fazendo essa abordagem, então eu prefiro ainda não opinar, né? Mas, claro, logo a gente vai fazer essa conexão. Usando aqui a palavra de novo, conexão, ela perguntou, se eu usar qualquer matriz de risco, a Carla, se eu usar qualquer matriz de risco, pode ser, eu posso escolher a matriz de risco. Olha, Carla, então nós vamos entender, e grupo que está aqui nos acompanhando, nós entenderemos melhor a função de uma matriz de risco no dia 26 com o professor Robson Spinelli. Ok, tranquilo. Mas trazendo essa questão da usabilidade, onde que o Thiago coloca, entender, saber qual o objetivo, qual a finalidade, o que você espera daquela ferramenta, e utilizando 3 palavrinhas-chave que eu utilizei na live anterior da semana passada, que é qual o objetivo, qual a finalidade, qual o propósito dessa ferramenta, e você conhecer o contexto de desenvolvimento dessa ferramenta. A ferramenta em si, eu vi que também colocaram, acho que inclusive foi a Carla, colocou a seguinte pergunta aqui, eu vou ter que fazer uma live um dia com a Carla. A Carla hoje está bastante participativa, Thiago. Legal, ela coloca assim, que ferramenta, que instrumento ergonômico eu utilizo para avaliar um risco ou identificar um risco, um fator de risco psicossocial cognitivo. A questão das ferramentas, Carla, dentro dos aspectos aí da matriz de risco, ela é uma das informações que você vai utilizar, e agora, aí é onde estão as conexões das ferramentas, tá? Ela entra justamente na matriz de risco, mas não para você, a partir do resultado só da ferramenta, você escolher qual é o nível dessa matriz. Exatamente. Isso aí. Você não pode utilizar apenas a ferramenta para deduzir uma probabilidade ou uma severidade desse risco. Você vai precisar levantar diversas informações. Tiago, me ajuda aqui, indicadores, vamos pensar assim, indicadores de decisão para você graduar ou qualificar um risco associado entre probabilidade e severidade. Você falou aí de indicadores da Previdência. Né? Sim. Tá. Indicadores do SESMIT, por exemplo, epidemiológico. Isso. Queixas da empresa. Queixas da empresa. O resultado de uma ferramenta, se você aplicou, ou se você... Pode ser, né? Pode. Se você já tem algum programa implantado, né? Você pode ter lá, identificou um perigo, esse perigo resulta num risco, né? Mas que a empresa já tem um programa de SST que lida com a intensidade desse risco, né? Ginástica laboral, por exemplo. Então, você vai reunir diversas informações para que você se utilize, são insumos que vão orientar você para direcionar o seu posicionamento dentro da matriz de risco, entre uma curva, né, entre um eixo X de probabilidade, um eixo Y de severidade, e você fazer a correlação. É mais ou menos isso, Thiago? Isso. Não é para se atentar somente na avaliação da atividade. Aí, nesse caso, você tem que olhar a empresa como um todo, ver todo o trabalho dela perante aquele fator que você encontrou, né, aquela situação de risco que você encontrou, verificar também, principalmente, queixas junto ao SESMIT, ver se já estão resolvendo, se tem alguma medida de engenharia já para tentar resolver aquele problema. Enfim, tem que pensar no macro aí, né, para poder colocar todos esses resultados
na matriz. Uhum. A Keila, eu acho que ela fez um comentário sobre o que a gente está falando sobre análise ergonômica. Penso, agora estou fazendo uma dedução, tá? Penso eu que tem que levar sempre em conta a demanda, né? Em questão, ora, quando eu vou fazer uma análise ergonômica, qual é o problema? Há necessidade de uma análise ergonômica. Inclusive, na audiência pública, na Fundacentro, lá no dia 11 de setembro do ano passado, a própria doutora Rosemary Dutra Leão, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, falou, olha, tem gente que... Não, ela foi da Secretaria de Inspeção do Trabalho, agora é da Fundacentro. Ela falou assim, olha, teve amigos auditores, quando ela estava na Secretaria de Inspeção do Trabalho, que pedia análise ergonômica para ver se precisava de apoio de pé, né? Então, é isso mesmo, tá certa, Kelly. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, parece que sumiu todas as minhas perguntas aqui. A Carla também, obrigado pelas respostas objetivas. Que isso, Carla, eu que agradeço pela sua participação, na realidade a participação da Carla, o do Fred, vários outros professores aqui, amigos, colegas, compartilhando, né? O Fred fala que fez um curso de perícia com o Veronese. Você também tem uma formação com o Veronese, né? Sim, eu fiz um curso com ele lá faz um tempo já, em 2012 ou 13, mais ou menos. E desde então eu venho me atualizando em vários cursos de aprimoramento. E eu tenho o meu desenvolvido próprio aí que eu aplico. Ainda, né, eu vou estreitar as relações com o Dr. Veronese, eu vou falar assim, então você fez quando o Dr. Veronese ainda tinha cabelo, né? Então, assim, não tem amizade com ele ainda, né, tão a fundo para fazer esse tipo de brincadeira, mas assim, né, careca para careca tá valendo. Então, vamos lá. A Karina aqui, olá, Karina, tudo bem? Da CB Ergonomia, ela coloca que a ergonomia é dinâmica. E é realmente, né, Thiago? É dinâmica. Thiago, falta 3 minutos para que a nossa live, o Instagram nos derrube. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, pensando nesse aspecto da usabilidade e das conexões com dos instrumentos, ferramentas ergonômicas. Né? Deixe suas considerações finais aqui para o grupo. Bom, quero agradecer aí, primeiramente, pela participação de todos. Obrigado pelo convite, Anderson. Sempre também uma honra, um prazer participar e dividir aí com você um pouco o tempo, né, para trazer informação. Gente, pensando em ergonomia, pensando em ferramenta ergonômica, primeiramente, olhe para a demanda, preste atenção na demanda, preste atenção também no tipo de atividade, veja, né, todas as suas características aí da atividade, a situação de trabalho, se ela se encaixa na ferramenta que você for escolher, olha para a ferramenta, observe, destrinche ela, veja todos os indicadores que existem nela, para ver se tem esse encaixe, essa compatibilidade. Tendo tudo isso, veja se ela alcance o resultado dela, as condições almejadas sua. Se tiver esse encaixe perfeito, manda a bala, faça a avaliação desse instrumento de ergonomia para ter um parâmetro, não para ser a verdade, para te auxiliar. Ok. E fazendo um complemento, Thiago, pessoal, veja a validação da ferramenta, busca o artigo original de validação da ferramenta, né? Boa, busca lá o que foi discutido e outros artigos, a própria transcrição cultural para a língua portuguesa, o processo de validação, Thiago, a minha orientadora, ela orientava alunos de doutorado, ela não permitia no mestrado, né? Porque o processo de validação de questionários, de ferramenta, é muito trabalhoso, então ela falou assim, no mínimo 4 anos, né? E ela orientava, então, o aluno no doutorado apenas para trabalhar com questões de validação. Então, a gente precisa também buscar essas informações, como foi feita a validação, né? Saber se aquela ferramenta que se propõe a fazer tal coisa, se realmente foi testado para fazer tal coisa. Então, assim, a própria doutora Colombina, que fez foi o OCRA, né, proposto pela doutora Daniela Colombina. Daniela Colombina. O que ela fez? Ela tem um estudo dela que ela mostra que o REBA se propõe a fazer levantamentos de qual é a margem de risco de uma situação de atividade para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares. Mas ela apresenta ela faz um estudo que a ferramenta que se propõe fazer tal coisa nunca foi testada para fazer tal coisa.
né? Então a gente precisa buscar essas informações, buscar isso, tá, pessoal? O livro da Daniela Colombini, ele explica, acho que muitas ferramentas aí, ele mostra, ele apresenta a funcionalidade de cada uma. E deixo aqui também para vocês, em questões da conexão, você não pode assumir, enquanto único indicador, o resultado de uma ferramenta para trabalhar na sua matriz de risco. Ou a ferramenta, ela pode ser um instrumento a mais dentro do pool de informações que você vai unir junto com a participação, inclusive, dos autores sociais para você determinar a intensidade aí de probabilidade e severidade. Temos 20 segundos para finalizar essa live aqui, Tiago. O Instagram já começou a contar. Eu quero convidar vocês para participar do dia 26, próxima terça-feira, às 20 horas, a nossa live aqui, Ergonomia em Live, com o Dr. Robson Spinelli, da Fundacentro, e o tema é Matriz de Risco. Pessoal, abraço, até mais.